Boa noite, amigos. Essa é a apresentação de pitch do MBA de Gestão Financeira e Controladoria de Guilherme José de Oliveira Barbosa. O título dessa apresentação é Diagnóstico Financeiro, a real situação financeira da sua empresa. Nós vamos apresentar nesse pitch o problema, qual é a solução que nós propomos, que é o diagnóstico financeiro, como será feito o DRE e qual é o resultado esperado após a apresentação do diagnóstico financeiro para a empresa, certo? O público-alvo são os empresários de micro e pequenas empresas, né? Qual é o problema? O problema principal é a falta constante de recursos para pagar as despesas do dia a dia. A maioria dos empresários brasileiros ele não tem uma experiência administrativa muito boa, falta muito conhecimento técnico para administrar as finanças da maneira correta, né? Falta o controle financeiro, falta a organização nos dados, né? Não sabe qual é o lucro nas vendas dos produtos. Muitos pensam que o lucro é uma coisa quando na realidade é outra totalmente diferente. Não sabe qual é a lucratividade da empresa no final do mês, né? Qual é a solução para isso? A realização de um diagnóstico financeiro. O empresário, ele com esse diagnóstico financeiro vai ter uma condição de identificar quais são os problemas principais do seu controle financeiro, vai poder aprender a como calcular de forma correta os seus preços de venda, vai ter condições de ter uma visão real da situação financeira da empresa, qual é o seu lucro no final de cada mês, né? E vai poder aprender algumas coisas que podem solucionar vários problemas financeiros. Como será feito isso? Primeiro nós vamos fazer uma coleta de dados, né, na primeira etapa, né, coletar informações para poder calcular o custo de fabricação, o custo das mercadorias, custo fixo, custo variável, ter uma ideia das dívidas da empresa, sejam bancárias, sejam tributárias. Isso tudo para ter condições de calcular a real situação da empresa. Numa segunda etapa, nós iremos fazer esses cálculos, verificar se está tudo ok. Algumas vezes os dados são imprecisos, são incompletos, temos que visitar as empresas. Às vezes, quando começamos a coletar os dados, verificamos que não há ferramentas adequadas para dar dados corretos, dados fiéis, então precisamos implantar as ferramentas administrativas adequadas para poder coletar os dados durante um período de tempo. Só aí depois é que nós vamos poder fazer um diagnóstico financeiro, né? E esse diagnóstico financeiro vai estar baseado basicamente, né, no demonstrativo de resultado. É esse demonstrativo de resultado que vai dar as condições para a gente identificar o custo fixo, o custo variável. Com esses dados nós vamos poder identificar a lucratividade dos produtos, poder calcular o lucro operacional da empresa, saber o resultado do exercício, né, ver qual é a margem de contribuição que a empresa tem. E com essas informações nós vamos poder calcular ponto de equilíbrio, fazer simulação financeira, uma série de coisas que ajudam o empresário a ter uma visão real da sua situação e uma visão real de como melhorar a sua situação. Aqui a gente apresenta um modelo de DRE, né, com a parte dos custos variáveis, como seria o cálculo, como é que a gente chega na margem de contribuição, os custos fixos, o lucro operacional. Então, esse é um modelo simples para demonstrar como é uma DRE, né? Então, qual é o resultado esperado depois desse diagnóstico financeiro, né? Fazer com que o empresário tenha condições de organizar melhor seus controles, realizar corretamente os cálculos de precificação. Com essas informações, ele tem melhor condição de negociar, né, seus produtos de maneira vantajosa, identificar de maneira mais rápida os gastos, os custos com maior influência na produção, na operação da empresa, e ter condições de fazer um planejamento financeiro mais eficiente. Então acreditamos que o diagnóstico financeiro é essencial para que o empresário possa ter um norte, ter uma direção no que realmente fazer para controlar e administrar bem as finanças da empresa.
ok? Muito obrigado e boa noite.